E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Douglas Trerweiler e hoje eu vou compartilhar com vocês como foi a experiência para mim de sair da minha zona de conforto, deixar o medo e a insegurança de lado para me arriscar na realização de um sonho que era fazer um intercâmbio. E foi justamente esse intercâmbio que me proporcionou conhecer hoje mais de 20 países. Eu sempre gostei muito de pôr o pé na estrada, e literalmente, porque para mim, entrar num carro e sair rodando é um dos maiores prazeres que tenho. Aqui no Brasil, eu trabalhei em duas empresas que me proporcionou fazer isso, viajar um pouco pelo estado. E já em Dublin, eu trabalhei por conta própria com o que a gente chama lá de transfer. E em função disso, eu conheci também um pessoal que estava de mudança de Dublin, da Irlanda para a Lituânia, e eu fiz a mudança deles. E depois da mudança, eu acabei viajando um pouco. Então, eu rodei mais de 8.000 quilômetros em 25 dias, passando por mais de 9 países. Bom, só que antes de começar, eu já vou pedir que vocês deixem um like, se inscreva no canal caso ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações. Quem aqui não tem ou nunca teve um sonho que muitas vezes pareceu muito distante ou até mesmo inalcançável? Eu era um desses, só que a vontade de conhecer um país diferente, uma cultura diferente, um idioma diferente, isso nunca morreu. Lá por 2005, 2006, eu comecei a entrar em contato com algumas agências de intercâmbio para entender mais como o intercâmbio funcionava, para ver quais eram os países, o que cada um oferecia, quais as vantagens e desvantagens de cada país. Só que em 2006, começando na faculdade com bolsa, eu não tinha como simplesmente abrir mão da bolsa para fazer um intercâmbio, até porque tinha questão financeira, que eu não tinha como bancar o intercâmbio ainda. Em 2008, no auge da crise econômica mundial, eu vi que esse sonho estava ainda mais difícil de acontecer. Em 2009 eu me formei, comprei meu carro, já estava trabalhando desde o início da faculdade e vi que era ainda mais difícil abrir mão de algo certo, do trabalho, vender o carro para arriscar em algo tão incerto. A minha primeira opção sempre foi a Austrália. Eu tinha um amigo que morava lá e alguns conhecidos que já haviam passado por lá, então todos falavam muito bem. Depois vinha Canadá, Nova Zelândia e em quarto lugar seria a Irlanda. Só que a Irlanda era um país que eu nunca tinha pesquisado muito, não tinha muito conhecimento sobre, e também na época da crise econômica, a Irlanda era um dos PIGs, que era um dos países mais afetados pela crise na Europa. Então seria ainda mais difícil de ir para lá justamente pela questão econômica do país. Em 2011, trabalhando numa outra empresa, eu conheci a Vanessa, que é uma menina completamente louca, fissurada, ela sabe tudo sobre a Irlanda. Não só história, cultura, geografia, como ela também sabe dançar o Riverdance, que é a dança tradicional de lá. Quando ela soube do meu interesse em fazer intercâmbio, ela começou a me falar muito sobre o país. E isso foi aguçando ainda mais a minha curiosidade. Aí eu comecei a pesquisar algumas agências e eu percebi que naquela época a Irlanda já estava começando a sair da crise econômica. E eu vi que para entrar lá era mais fácil e mais barato. Então eu decidi que realmente a Irlanda seria uma excelente opção. Até porque estava na Europa, então as passagens da Irlanda para outros países é muito mais barato, é fácil passar um final de semana, um feriado em qualquer país da Europa. Já em 2013, depois de mais de 2 anos na empresa, eu vi que a minha perspectiva de crescimento lá não era muita. Gostava muito de trabalhar lá, mas eu via que eu não ia crescer. Eu coloquei na minha cabeça que aquele seria o ano para eu fazer um intercâmbio. Até porque eu já estava com 25, prestes a fazer 26, e eu achava que já estava ficando velho para o intercâmbio. O que eu percebi que isso é uma ilusão. Eu conheci pessoas de 40, 50 anos fazendo intercâmbio. Eu resolvi então comprar o meu pacote direto com a escola. Logo em seguida comprei as passagens aéreas e avisei na empresa que eu ia sair, vendi meu carro, juntei o dinheiro da minha rescisão, do meu carro, do meu seguro-desemprego e um pouquinho que eu tinha guardado e resolvi arriscar. Só que o meu maior medo era como eu vou fazer um intercâmbio num país diferente, pessoas diferentes, culturas diferentes, onde eu não conheço nada, se eu tinha medo de ir a São Paulo, a Curitiba, por exemplo, e sair sozinho porque eu achava que eu podia me perder e não ia conseguir voltar para casa. Além disso, ainda tinha a questão do idioma. Eu conhecia meia dúzia de palavras soltas, tinha conhecimento do verbo to be, então não sabia montar uma frase. Então no dia 8 de outubro de 2013 foi onde tudo começou. Embarquei aqui em Floripa com destino a Dublin. Eu cheguei em Dublin completamente perdido, consegui passar tranquilo na imigração, até porque eu tinha toda a documentação da escola, então foi só apresentar a documentação. Dublin me recebeu de braços abertos, eu fui conhecendo cada vez mais a cidade e depois o país, e aquilo foi me encantando ainda mais. Era realmente a realização de um sonho e eu estava muito feliz em estar fazendo aquilo.
É claro que quando a gente vai atrás de um sonho, de um objetivo, principalmente de um intercâmbio que é tão longe da nossa realidade, a gente tem que abrir mão de muitas coisas. Família que está longe, amigos que estão longe, eu como tinha trabalho, tinha carro, enfim, deixei tudo para trás para realizar um sonho. Só que quando a gente faz isso, a gente tem que ir com uma coisa certa. A mente tem que estar aberta, porque senão a gente nunca vai conseguir se adaptar, a gente nunca vai conseguir gostar daquilo. Eu conheci pessoas que chegaram em Dublin sonhando em estar em outro lugar e que colocaram um bloqueio tão grande, dizendo que a cidade era ruim, que a cidade era violenta, que tinha medo de sair na rua. Mas, gente, Dublin é uma das capitais, uma das 10 melhores capitais para se criar um filho no mundo. E nunca esperar muito. Existe sempre aquela questão expectativa versus realidade. Então, quando você vai com uma expectativa muito grande, a chance de decepção é maior. Outra coisa também é que a gente tem que estar preparado para tudo o que de bom e de ruim pode acontecer. Porque a gente não pode esquecer que vamos estar num outro país, com outras pessoas, com outra cultura, com outro idioma, longe da nossa família, longe dos nossos amigos, longe de toda a base que a gente conhece. Momentos como festa de aniversário, Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, Páscoa, Réveillon, vai ser totalmente diferente. E são nesses momentos que a gente sente ainda mais saudade de casa. O objetivo desse vídeo, na verdade, não é falar do meu intercâmbio. Isso eu vou deixar para um vídeo mais para frente. O que eu quero trazer hoje para vocês é o que eu venho pensado nos últimos meses, nas últimas semanas, na verdade, conversando com alguns amigos. Como talvez a crise pode ajudar a realizar um sonho de vocês. Não que esse seja o melhor momento para, até porque as fronteiras estão fechadas, o mundo está praticamente todo parado, não tem nem como pensar nisso. Só que o intercâmbio você não compra hoje para viajar amanhã, não compra hoje para viajar semana que vem ou mês que vem. Eu fiquei 10 anos planejando meu intercâmbio, 10 anos pesquisando sobre isso, 10 anos sonhando com isso. Você já deve ter visto que tem inúmeras promoções de pacotes aéreos com hotel para o final desse ano e início do ano que vem. Então eu acredito que as companhias aéreas, as escolas e talvez até os hotéis comecem a lançar promoções para quando reabrir os países, porque eles vão precisar de fluxo de caixa, eles vão precisar de dinheiro girando. E as pessoas ainda vão estar com medo de viajar. Então talvez esse seja um bom momento, porque acredito que vai aparecer muita promoção. Você vai, na verdade, começar agora a planejar, usando esse dinheiro que você tem e o fato de você talvez não estar mais trabalhando, começar a planejar para final do ano, início do ano que vem, final do ano que vem. Eu não sou especialista nisso, eu simplesmente estou dando a minha opinião com base naquilo que eu vi que já está surgindo, como essas promoções. Eu sempre falo que todos deveriam ter experiência de intercâmbio. Não precisa ser de 3 anos como foi o meu, não precisa ser de 1 ano, pode ser de 1 mês, de 2, de 6 meses. A diferença é que quando você vai como turista, você vai para curtir. Quando você vai como estudante ou a trabalho, a realidade é outra. Você aprende a viver de fato aquilo lá. E não só isso, você aprende a dar valor a pequenas coisas, por exemplo, como um dia de sol. A gente aqui não está acostumado a valorizar um dia de sol. É muito bom, mas é comum. Existem vários programas onde você pode trocar trabalho por moradia e alimentação. Então você trabalha 4 horas e tem o resto do dia livre para conhecer outros lugares, fazer novas amizades, para ver como realmente é a vida lá fora. Já com relação a estudo, na Irlanda, por exemplo, você pode estudar de 1 a 3 meses com visto de turista, o que acaba sendo um pouquinho mais barato, ou então acima de 3 meses até 6 meses com visto de estudante. Esse visto te permite ficar no país por 8 meses e trabalhar também por esses 8 meses, e ainda pode ser prorrogado por mais 2 períodos. Como eu falei, eu fiz a faculdade, trabalhei, comprei meu carro, então deixar tudo isso de lado para a realização de um sonho é difícil, coisa que muita gente passa. Mas e agora? Como abrir mão de tudo? Como abrir mão do trabalho? Como abrir mão de relacionamento? Como abrir mão de toda a estabilidade para encarar um intercâmbio, para encarar um sonho? O momento que nós estamos vivendo hoje pode ser um momento ruim, mas você pode tirar proveito disso também. Porque muita gente, assim como eu, o medo maior
era abrir mão do trabalho, abrir mão de uma estabilidade que já tinha. Só que muita gente está sendo demitida, infelizmente. Então, essas demissões fazem com que as pessoas recebam o seguro-desemprego, recebam a rescisão. Talvez esse dinheiro seja o que você precisa para dar um pontapé inicial nesse sonho. Eu fechei meu intercâmbio direto com a escola, que me deu todo o apoio. Então foi um pouco mais barato do que fechar com a agência. Mas se você se sente mais seguro de fechar com a agência, sem problema nenhum. Existem inúmeras agências, existem dezenas de escolas que você pode fazer contato e ver qual o melhor custo-benefício. Se você tem algum interesse, alguma curiosidade sobre o que eu falei sobre a Irlanda, ou sobre fazer intercâmbio, ou mesmo sobre viagem, deixa aqui nos comentários, ou então acesse meu Instagram, que eu vou deixar aqui em cima para vocês. Gente, por hoje é isso. Eu espero que eu tenha sido útil, espero que vocês tenham gostado. Vou pedir mais uma vez que deixe aquele like, se inscrevam aqui no canal se você ainda não for inscrito, ative as notificações e também comente aqui embaixo se você já fez intercâmbio, se você sonha em fazer, para onde e como foi a tua experiência. E compartilhe também com os seus amigos que têm interesse ou curiosidade de fazer intercâmbio, de fazer alguma viagem e tem muito medo, tem muito receio. Talvez eu consiga ajudá-los. Um beijo para vocês, um abraço e até o próximo vídeo.